Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Inteiro Teor. Vamos falar hoje de uma questão que sempre provoca discussões, seja numa festa de família, num encontro de amigos ou na esfera dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O direito de portar arma de fogo para defesa pessoal. Não sai daí. Justiça reconhece legalidade do ato da Polícia Federal que negou o porte de arma a advogado. No item entrevista, especialista fala dos riscos de armar a população sem critérios. No IT Notícias, novos projetos do Tribunal da Sustentabilidade. Começa agora. Vem comigo. Porte de arma. Afinal, quem pode e em que situações? Enquanto o debate sobre armas de fogo divide opiniões, a Justiça reafirma que o direito ao porte deve ser exceção e não regra. Entre argumentos de defesa pessoal e estatísticas alarmantes, acompanhe na reportagem de William Nascimento o que o TRF da Primeira Região vem decidindo sobre o assunto. De um lado, aqueles que defendem uma política armamentista. Do outro, uma parcela da população que acredita que quem deve andar armado são as forças de segurança. No meio dessa discussão, um número expressivo de homicídios provocados todos os anos pelo uso de armas de fogo. De acordo com o Atlas da Violência do IPEA, em 2023, ocorreram mais de 32 mil mortes por armas de fogo no Brasil, alcançando um índice de 15,2 homicídios por 100 mil habitantes. Nos últimos 10 anos, esse número chega perto de 393 mil mortes. Promulgado há 22 anos, o Estatuto do Desarmamento estabeleceu regras rigorosas para o registro, posse, porte e comercialização de armas no Brasil. Basicamente, a lei foi pensada para reduzir a circulação de armas de fogo nas mãos de civis, diminuir a violência relacionada ao uso de armas, aumentar o controle sobre o comércio de armas e munições e promover a segurança pública. Há quem acredite que o Estatuto contribuiu para a redução de homicídios, enquanto outros criticam a restrição ao direito de defesa. Para o professor da Universidade de Brasília, especialista em segurança pública, Francisco Antônio Coelho Júnior, o problema vai muito além. Os índices e indicadores de violência têm aumentado assustadoramente, eu diria até de maneira descontrolada. O que gera a necessidade e a importância da gente ter uma política pública de segurança efetiva, que também considere maior rigor e maior sistematicidade no controle do acesso à arma. É fundamental que a política pública consiga estabelecer padrões, reforce a importância dos órgãos de controle. E que seja rápido. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado em julho de 2024, o Brasil contava com mais de 4.800.000 armas. Dessas, apenas 2 milhões estavam com registros ativos junto à Polícia Federal. 1.700.000 armas tinham registros vencidos e outras 967.000 estavam em posse de colecionadores ou atiradores desportivos, os chamados CACs. É fundamental retirar armas ilegais de pessoas que não têm legitimidade, tanto da política pública, quanto de fato, da real necessidade de usar e retirar essas armas, principalmente da mão de criminoso também, que impacta de maneira forte esse aumento assustador
do indicador de violência. Atualmente, o porte de arma é concedido apenas em algumas situações. A pessoa precisa ter mais de 25 anos, ocupação lícita e residência fixa, apresentar certidões negativas de antecedentes criminais, comprovar a capacidade técnica e psicológica e, principalmente, comprovar a efetiva necessidade da arma de fogo. Nesse sentido, a primeira turma do TRF1 negou o recurso de um advogado que solicitava o porte de arma, alegando exercer atividade de risco e sofrer ameaças. O pedido foi indeferido por falta de comprovação da efetiva necessidade e por se tratar de ato discricionário da administração pública. O relator do caso, o juiz federal Wilton Sobrinho, destacou que as alegações genéricas não bastam para justificar o porte e que a decisão cabe exclusivamente à administração, não ao judiciário, respeitando o princípio da separação dos poderes. Somente quando esse risco é comprovadamente agravado é que pode-se falar em justificativa para ter acesso ao porte de arma de fogo. Ou seja, somente quando ficar demonstrado que esse risco foi aumentado por situações concretas, seria possível falar na concessão do porte de armas. Isso é o que nos ensina, o Estatuto do Desarmamento, é o que prega o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Para a advogada criminalista Juliana Malafaia, a decisão do TRF1 segue um princípio constitucional. A regra geral, é que a população ela não ande armada. Então a arma não é para todo mundo. Esse caso específico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o que se entendeu? O Poder Judiciário ele entendeu que ele não pode entrar nesse tipo de decisão justamente pelo princípio da separação dos poderes. Atualmente tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 2734 de 2021 do senador Flávio Bolsonaro, que pretende aprovar o porte de armas para advogados como defesa pessoal. A justificativa seria equiparar a categoria, que, de acordo com a OAB Federal, possui mais de 1.300.000 profissionais, aos membros do Ministério Público e do Judiciário. Na opinião de Juliana Malafaia, a medida não se faz necessária. É exatamente uma opinião pessoal, mas eu acho que não é necessário. Trazendo aqui para o direito, eu entendo que, por exemplo, um advogado da área de fundiária, como é o caso dele, talvez precise mais do que um advogado que trabalha com imóveis, com um advogado que trabalha com família, ou um médico que trabalha numa linha de frente no pronto de socorro, perto de uma favela, talvez precise mais do que um pediatra que atenda no seu próprio consultório no Lago Sul. Então, é muito caso a caso, mas eu entendo que não é para todo mundo. Eu acredito que toda estratégia pública e de política pública, todo projeto de lei, todo tipo de emenda constitucional que vise padronizar o acesso, que vise estabelecer maior rigidez, menos frouxidão no acesso ao porte é sempre bem-vindo. Ter a chancela da Polícia Federal é fundamental. Ter a chancela de equipes de psicólogos da própria Polícia Federal, no que se refere à avaliação psicológica para a posse e o porte de arma, é fundamental também. Então, eu vejo que toda política pública que aumente a efetividade do controle e do acesso é imprescindível. No Item Entrevista, a especialista em segurança pública fala dos riscos de armar a população sem critérios. Professor, como vimos na matéria que abriu o programa, a legislação brasileira estabelece regras claras para posse e porte de armas. Mas será que o brasileiro está preparado para andar armado? As pessoas que justificam a necessidade, que passam pelo processo de avaliação da Polícia Federal, que passam pelo monitoramento, pela fiscalização, estão preparadas para usar. O problema é a grande maioria que comercializa ilegalmente, que não tem controle, que muitas das vezes a própria fiscalização não consegue alcançar, e aí propaganda de arma ilegal
dissemina a cultura do uso descontrolado de arma ilegal, a força por meio do posse de arma de gente que não tem o preparo. Então, assim, do ponto de vista da política pública estabelecida, vem funcionando bem. É rigorosa, é sistemática, não pode afrouxar os critérios, principalmente de avaliação psicológica. Não é qualquer um que vai ser o comandante de uma aeronave, por exemplo. Não é qualquer um que pode ter a posse de arma. Não é qualquer um que é médico, não é qualquer um que é repórter. Tem perfil, tem critério. E quais seriam os principais riscos quando os critérios não são respeitados? Você aumenta a possibilidade do acesso ao porte legal de arma. É preciso ter um monitoramento de onde estão essas armas, é preciso ter um controle sobre comércio ilegal de armas. O Brasil é uma região, o Brasil é um país fronteiriço. Então é fundamental ter o controle das regiões de fronteira, desde o norte do país até o sul do país, ter o controle da entrada ilegal dessas armas e fazer o mapeamento, né, de quais são as principais regiões, fazer o confisco também, né, no combate ostensivo à arma ilegal, porque já está provado que essas armas ilegais elas são responsáveis diretas pelo aumento de taxas de homicídio, exatamente porque não se tem controle, não se tem avaliação psicológica, não se sabe quem está carregando, portando a arma. Então, uma briga de trânsito, uma briga por um time de futebol, uma briga por um político A ou político B, pode ocasionar consequências sérias para alguém despreparado que, porventura, esteja portando a arma. Professor, o número de armas registradas no Brasil cresceu mais de 200% entre 2017 e 2023. Mesmo com a adoção de uma política mais restritiva em 2023, os registros continuam aumentando. Afinal, o que isso nos revela sobre a cultura armamentista, né, e sobre também as estratégias de segurança pública no país? Revela o quê? Revela que existe uma cultura de insegurança, revela que a arma pode estar promovendo uma sensação de segurança, que é uma sensação falsa, porque você pode ser furtado, por exemplo, ter a sua arma furtada. Revela a fragilidade de uma cultura de prevenção na segurança pública. A gente fala hoje de uma cultura estratégica, de inteligência na segurança pública. Mas não é uma inteligência operacional, ostensiva, de organizar bem uma missão. É um tipo de inteligência de você ter indicador estratégico, de você saber quais são os locais em que a arma está entrando no Brasil de maneira ilegal. É você ter ações de contra-inteligência, infiltrando profissionais dentro de organizações criminosas para entender a cadeia de comando. Então é importante ter essa cultura estratégica de inteligência da segurança para agir na prevenção. Só a ação ostensiva de combate, por si só, ela é ineficaz. Tanto que os indicadores de homicídio vêm aumentando. Então é preciso prevenir. É preciso evitar o primeiro acesso ao crime. E, obviamente, é preciso melhorar condições econômicas, sociais. Perfeito, professor Francisco. Para a gente finalizar, na sua opinião, armar a população é o caminho para se ter uma sociedade mais segura? Dar a arma para quem de fato necessita, de maneira legalizada, controlada, monitorada, fiscalizada, a partir de uma chancela, a partir do crivo, principalmente da Polícia Federal, que tem total competência para tal, e monitorar, acompanhar indicadores, fazer uma espécie de mapa da violência, com a arma, mas com outros tipos de armas também. Não à toa nós temos indicadores, por exemplo, de violência doméstica, de feminicídio, que tem aumentado assustadoramente, e nem sempre é arma de fogo, né, que é o foco nosso aqui.
e trabalhar desde a escola, desde a pré-escola, com 3, 4 anos, trabalhar a cultura de tolerância, cultura de prevenção, de evitar o acesso ao crime. Isso é parte fundamental também deste cobertor cheio de pontas que é a segurança pública no Brasil. Maravilha, nós conversamos com o professor da Universidade de Brasília, Francisco Coelho, que é especialista em segurança pública. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no IT Entrevista. Maravilha, eu que agradeço e sigo à disposição. Para fechar o mês do meio ambiente, confira o IT Notícias com iniciativas do Judiciário por um Brasil mais sustentável. É com Fátima Uchoa. Em uma ação do projeto Tribunal da Sustentabilidade, a presidência do TRF1 da Primeira Região editou uma portaria com as diretrizes para o consumo de insumos como papel, garrafas plásticas de água mineral e impressoras nos gabinetes. O tribunal quer estimular ainda mais a diminuição do consumo desses produtos. O normativo recomenda, entre outros pontos, que os gabinetes mantenham o uso de, no máximo, 3 impressoras, que o consumo anual de garrafas plásticas de água mineral seja limitado a 300 unidades e que o consumo anual de papel seja limitado à média de 70 resmas. A ideia é contribuir com a promoção da política de sustentabilidade do Poder Judiciário. Com o objetivo de aprimorar e garantir a efetiva articulação e uniformização de procedimentos no tratamento de demandas ambientais coletivas, a Corregedoria Regional da Justiça Federal da Primeira Região criou o Núcleo de Apoio Técnico às Ações Ambientais, o NAT Ambiental. Tendo à frente o corregedor da Primeira Região, o núcleo atua em diversas frentes: levantamento de dados e diagnóstico de demandas judiciais ambientais, apoio técnico e processual a magistrados, a centros judiciários de solução de conflitos e cidadania e a núcleos de práticas restaurativas, além de atuação direta na designação para análise e julgamento de processos complexos, mediação e conciliação de conflitos e realização de diligências externas. Além disso, para construir soluções eficazes, o NAT Ambiental deve interagir com outros órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, advocacia, universidades e entidades ambientais. A gente se vê aqui na TV na próxima semana. Mas continue ligado com a gente no nosso portal e nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tchau!